Então a integral, ela nasce definida. Tá bom? Então ela nasce definida. E ela serve para medir o espaço entre o gráfico e o eixo x. Só que isso é sempre? Às vezes, isso é uma observação que às vezes passa despercebido. Tem gente que pensa que a integral definida é sempre a área. Isso não é verdade. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, onde a função f, a imagem, né, o gráfico, está acima do eixo x, de fato, a integral vai me dar essa área aqui. Eu vou chamar aqui de área A. Então, isso aqui vai me dar a área da região entre o gráfico e o eixo x no intervalo AB. Mas tem uma observação. A integral definida só é a área, de fato, quando a imagem é maior ou igual a zero. Quando o gráfico está acima do eixo x. Se o gráfico estivesse abaixo do eixo x, a integral não me dá área. Tá bom? Porque a integral aqui, gente, ela é um somatório. Ela soma a imagem de A, a imagem de B e todas as imagens intermediárias. É como se ela estivesse somando infinitos segmentos. Daí a ideia de área. Mas se esses segmentos todos, né, estivessem aqui abaixo do eixo x, né, tivessem valores negativos, ela vai estar somando infinitas parcelas negativas. Então, se o gráfico estiver abaixo do eixo x, eu tenho uma soma de infinitas parcelas negativas. Nesse caso aqui, a integral vai me dar menos a área. O resultado da integral, nesse caso, vai ser um valor negativo, tá, da área. E no caso geral, que o gráfico está ora um pouco acima do eixo x, ora um pouco abaixo do eixo x. A integral ela soma segmentos positivos, soma valores negativos e no final das contas me dá um saldo final. Então, no geral, a integral ela me dá a diferença entre as áreas que estão acima do eixo x ou as áreas que estão abaixo do eixo x. Tá? E é nesse contexto que nasceu a integral. Né? E se a região é conhecida, você já jogava logo a área, e se a região não era conhecida, tinha que fazer retângulos, né, e aplicar soma de rímel para poder estimar a área daquela figura, e esse era o resultado da integral. Ok? Então a integral ela é um somatório. Esse símbolo dela, né, esse Szinho esticado aí, é um somatório. Só que não é um somatório de valores discretos. É um somatório de infinitos segmentos. Tá bom? Então essa ideia da integral definida. Tá claro, gente, para todo mundo? Dá uma respostazinha para mim aí no chat ou no áudio. Tranquilo. Tranquilo. Beleza? Tá jóia. O Arthur está perguntando aqui também se depois eu vou disponibilizar a gravação. Vou sim. Depois eu coloco lá na sala virtual. Tá bom? Beleza. Então, assim, o que a gente muda então agora para a integral dupla? O que a integral dupla chega, né, trazendo o que de novidade? O que a gente faz aqui na integral simples, agora a integral dupla vem mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Tá? Só que numa dimensão mais elaborada. Por exemplo, a gente já trabalhou um pouquinho, né, nesses últimos tempos aí sobre funções com duas variáveis. Então agora, o que antes você fazia aqui sobre funções com uma variável só, agora você vai aplicar em duas. Então uma integral dupla ela é aplicada sobre funções com até duas variáveis. Uma integral dupla é aplicada sobre funções com até duas variáveis. Uma observação. Qual é o domínio de uma função com uma variável só, caso não haja restrições? São os reais. O domínio... Vou botar aqui o chat aqui no celular. Isso, o domínio, exatamente. O domínio de uma função com uma variável só, caso não haja restrições, são todos reais. Qual é o domínio de uma função com duas variáveis? R2. É o R2. Então isso está claro para todo mundo. Né? E o professor fica martelando isso, repetindo, que é para ficar mesmo na mente. Se você observar aqui, ó, o domínio de integração, lá na integral simples, é o quê? Quando a gente fala assim, o domínio de integração vai de A até B. Esse ir de A até B é o intervalo, né? O intervalo AB.
Se você observar aqui, ó, o domínio de integração é um subconjunto do domínio da função. Enquanto a função aqui, o domínio são todos os reais, a integral vai pegar um pedacinho desse domínio. Vai pegar um segmento de reta que vai de A até B. Aqui vai na mesma linha de raciocínio. O domínio dessa função aqui é todo R2. O domínio de integração aqui, né, que tem autor que chama de D, tem outro que chama de R, o domínio de integração aqui é um pedaço do R2. Enquanto o domínio da integral aqui é um pedaço dos reais, é um intervalo, o domínio de integração aqui é um pedaço do R2. O que é um pedaço do R2? Um pedaço do plano. O pedaço do plano é uma figura plana. Então o domínio aqui vai ser um retângulo, vai ser um quadrado, vai ser um triângulo, vai ser um disco, vai ser qualquer figura, desde que seja uma figura plana. Tá? E quando a gente fala em quadrado, eu não estou falando só na linha do quadrado, é o quadrado com o interior. Quando eu falo de circunferência, né, o círculo, vamos pensar então no disco, tá bom? O domínio aqui é um pedaço do R2, é uma figura plana. Então, o domínio natural dessa função aqui é o R2. O domínio de integração é um pedaço do R2. É um pedaço do R2, é uma figura plana. O gráfico. O gráfico de uma função com uma variável só é uma linha. E o gráfico de uma função com duas variáveis é o quê? Também é uma linha? Uma superfície. É uma superfície. Aí a gente fez, né, vários exercícios aí de gráfico de superfície. E vou fazer mais um aqui só para ilustrar. Só para indicar aqui, ó. Estou no R3. Estou aprendendo a desenhar de novo. Agora no computador. Vou botar aqui um paraquedinha. Paraquedinha não, vou fazer uma ondinha assim. Ó, a minha ondinha é essa aqui. Então aqui tem um pedacinho de uma superfície, tá? Então aqui eu tenho um pedacinho de uma superfície. O domínio dela está na onde aqui no gráfico? O domínio dela está lá no R2, não está? No chão? Sim. Olha aqui. Deixa eu mudar aqui. O gráfico está lá em cima. Ela está definida nessa região aqui, ó. Então, essa região aqui no chão é o D. Tá bom? É um pedacinho do plano XY. Nesse caso aqui é um retângulo, mas pode ser qualquer coisa. Olha só. Se essa função tiver imagem maior ou igual a zero, isso quer dizer que a superfície está acima do plano XY. Esse gráfico aqui, essa integral dupla, vai somar todos os segmentos que estão aqui, estão abaixo do gráfico. Ou seja, enquanto aqui eu tenho a área, eu tenho, né, de certa forma, a integral aqui mede o espaço entre o gráfico e o intervalo AB, eu tenho a área de uma região, aqui também. A integral dupla, ela vai medir o espaço. Só que não é mais o espaço de uma linha até o eixo X, e daí eu tenho a área de uma região. Agora o espaço que ela vai medir vai ser o espaço entre uma superfície e o chão. Então ela vai me dar algo que vai além da área. O que é isso? O volume. É o volume, exatamente. Tá? Ah, então vai sempre o volume, Eduardo? Não, vai ser com essa observação aqui, ó. Vai ser o volume se a imagem estiver acima, como esse esboço. Tá? Se esse gráfico estivesse todo abaixo do chão, abaixo do plano XY, a integral dupla vai me dar um valor negativo. Ela vai me dar exatamente o oposto do volume. Tá? E se o gráfico tiver uma parte acima do plano XY, uma parte abaixo do plano XY, essa integral ela vai me dar um saldo final entre esses volumes que estão acima ou que estão abaixo. Se o resultado for positivo, quer dizer que tem o valor, o saldo final é positivo, quer dizer que o sólido que está acima do plano XY tem um volume maior do que o sólido que está abaixo. Então essa é uma aplicação imediata. Enquanto uma integral simples me dá a área compreendida entre o gráfico e o eixo X, uma integral dupla me dá o volume compreendido entre o gráfico
e o plano XY. Tá bom? Essa é uma aplicação imediata. Desde que a função esteja com imagem maior ou igual a zero. Tá bom? O Matheus botou aqui no... Pode falar. Pode falar. Ah, sim. Então, só para ver se eu entendi. Então, quando a integral for simples, ela vai dar a área, e quando a dupla, se tiver acima do plano XY, ela vai dar o volume. É isso? Isso. Exatamente. Então, essa é uma aplicação imediata. Eu estou aproveitando, né, geralmente a integral é apresentada, né, didaticamente para os alunos com esse conceito de área. E historicamente também ela nasceu nesse contexto. Mas isso não é uma abordagem única. Tem professores, tem autores que preferem falar primeiro da integral como antiderivada, né, já utilizando o teorema fundamental do cálculo, e depois da integral definida como um caso particular. Mas historicamente não. Historicamente a integral ela nasceu definida, tá? Você tinha que calcular áreas de figuras para responder a integral. Isso ele dava muito trabalho, porque se for uma região que você não sabe calcular a área, isso dava uma trabalheira, porque tem que calcular por soma de rímel, fazer vários retângulos lá dentro, e aplicar limite, e era muito complicado resolver a integral, mais do que é agora. Tá? Depois do teorema fundamental do cálculo é que foi relacionar a integral com uma antiderivada. Então isso que vocês têm, esse contato que a gente tem na graduação, de ver limite, depois de limite derivada, depois derivada integral, historicamente não foi assim. Tá? A integral já era utilizada sem depender de derivada. Depois que foram, né, com o teorema fundamental do cálculo, que foi relacionar, poxa, a integral ela é a antiderivada. Se você descobrir a primitiva e você joga o limite final menos inicial é equivalente àquilo tudo. Aí foi um avanço, foi um bom assim, né? Ganhou, foi um avanço nos cálculos, com relação a tempo, agilidade de responder. Então, assim, didaticamente a gente vai direto para o teorema fundamental do cálculo. A gente fala assim de soma de rímel, né? Quando a gente trabalha com a introdução desse tema, é muito mais por curiosidade. Que na prática é teorema fundamental do cálculo direto. Tá bom? O Matheus colocou aqui no chat, ó, a integral com duas variáveis só é definida se for integral dupla. Isso. Então, assim, uma integral simples, ela só aceita funções com uma variável. Uma integral dupla, ela aceita funções com até duas variáveis. Tá, Matheus? Então, dentro de uma integral dupla, pode ter constantes. Dentro de uma integral dupla, pode ter função só em x ou só em y, ou pode ter funções com x e y. Então, uma integral dupla, ela aceita funções com até duas variáveis. Tá? Já a gente faz um exemplo aqui para fixar. Ok? Então, vou botar aqui, ó, observação. Ó. Vai ficar registrado. Vou botar aqui uma observação. Observação 1. Se a minha função tiver imagem maior ou igual a zero, graficamente falando, se o gráfico estiver acima do plano XY, uma integral dupla, definida numa região D qualquer, de uma função com gráfico qualquer, desde que esteja acima do plano XY, dx dy, é igual ao volume de um sólido W. Tá? Vou chamar aqui de W, mas é um sólido. A gente consegue visualizar um sólido aqui em cima? Nessa figura aqui, consegue visualizar um sólido W? Sim. Sim? Ele tem um teto, ele tem a base e ele tem 4 paredes. Percebe que o teto dele é o gráfico da função e a base dele é um pedacinho do plano XY, que é a própria região D. E tem 4 paredes. Então esse é o sólido. Então todo volume, todo sólido que tiver esse formato aí, a basezinha encostando no chão e o teto é uma função, você pode calcular o volume desse sólido.
montando uma integral dupla, colocando lá a base dele, se referindo à base dele aqui nas integrais, nos limites das integrais, e o teto do sólido tem que estar modelado através de uma função. Ok? Então, com relação a essa observação, alguém tem alguma pergunta? Não. Posso continuar? Então, observação 2. Deixa eu mudar aqui de... Observação 2. Se a função for igual a 1, tem uma característica interessante. Que é simples, mas às vezes a pessoa, só lendo lá o Stuart, às vezes não vê que é tão simples assim. Acho que vale a pena falar rapidinho. Se a função for igual a 1, graficamente você sabe o que é. O que é? Qual é o gráfico dessa função aí? F de xy igual a 1. É o plano que corta o z no valor 1. É um plano que corta aqui o z no valor 1. Isso aí. É um plano horizontal, não é isso? Isso. É um plano horizontal. Vou fazer aqui meu desenho. Tá? Então é um plano horizontal. Então vou fazer aqui uma retinha paralela ao eixo y no 1 e uma retinha aqui paralela ao eixo x. Posso estender ela para lá e para cá também. Ó. É um plano que passa aqui. Tá? Então esse é um plano. Se você quiser fechar ele aqui, para... Aí o desenho vai ficando uma beleza. Vê se dá para entender. É um plano que está aqui lá no nível 1. Deixa eu chegar aqui para frente. Aí já não é um teto, é uma laje, né? É uma laje. A laje voando. Ela está voando, não é isso? Voando. Essa laje aqui está voando. Isso aqui os engenheiros ficam doidos de falar isso. Mas é isso. Olha em laje não que eu tô com obra aqui em casa, rapaz, você não tem noção. Olha só. Eu cheguei só um pouquinho para frente, só para não confundir ali com o eixo Y. Não sei se melhorou ou piorou, mas está aqui o plano que eu queria fazer. Então, aqui é a função. Essa aqui é f de xy igual a 1. É o gráfico. Imagine que a região D é uma região qualquer lá do chão. Vou fazer um quadradinho aqui de novo, mas pode ser qualquer região D. Se você escrever uma integral dupla da região D sobre essa função aqui, xy igual a 1, vou botar aqui 1. É 1, eu conheço a regra dela, né? É igual a 1, só 1 mesmo, tá? Dx dy. Isso aqui vai me dar o quê? O espaço entre esse plano e a região D. Mas esse espaço aqui é exatamente a área da região D, que está aqui embaixo, vezes a altura, que é sempre a mesma. E a altura é quanto? A altura aqui não é sempre 1? É. Né? Altura 1. Seja a região D, qualquer que seja a região D. Então aqui vai ser a área da região D vezes 1. Então esse resultado vai ser a área da região D. Tá bom? Então a integral dupla de 1, o resultado ali é a área da região D. Tá? Aí, claro, eu vou fazer uma piscina. A minha piscina aqui, vamos supor que a área da piscina aqui seja 3 por 5, 15 metros quadrados. A área do fundo da piscina. A altura é 1, é só 1 metro de profundidade. Então o volume aqui vai ser 3 por 5, vamos supor que aqui é 3, aqui é 5, a altura é 1. O volume dessa piscina é 15 metros cúbicos. Mas é a área da piscina, do fundo, é 15. Então a integral aqui ela vai falar que é 15. A interpretação é você que vai dar. Esse 15, que é a resposta, é a área
da base, e esse 15 também é o volume. O que vai mudar ali é a unidade que você vai escrever na resposta. Mas, a grosso modo, a integral dupla de 1 me dá a área da região D. Tá bom? Vê se foi, gente. Até aí. Sim. Sim? Sim. Então vamos fazer aqui pelo menos um exercício de cada sessão. Aí a gente vai trabalhar. Vou pegar aqui um simplesinho aqui, na 15.2, que eu já tinha falado, né? Vou pegar aqui o 3 da 15.2. Deixa eu dar um print. Tem aqui a 15.2. Eu quero só o 3. Deixa eu ir para cá. Eu tenho esse exercício aqui. É uma integral... Deixa eu aumentar. É uma integral dupla. Conheço a função, conheço a região. Então agora é só você resolver a integral dupla. Agora, como você resolve uma integral dupla? A gente falamos aqui um pouquinho da interpretação, que serve para calcular volume. Se aqui dentro for igual a 1, serve para calcular a área da região D. Mas agora vamos colocar a mão na massa. Vamos resolver uma integral dupla. Então, essa integral aqui, se você achar melhor, você pode colocar um parênteses, tá? E resolver em duas partes. Ó. Primeiro você vai resolver a integral de dentro. A integral de dentro aqui vai considerar só uma variável. Qual é a variável aqui da integral de dentro? É a variável x ou a variável y? Y. Y. Então eu vou resolver a parte e depois eu volto para cá, tá? Então eu vou resolver aqui no cantinho. Ó. A integral de dentro é a integral só na variável y. Então do jeitinho que você faz derivada parcial, considerando só x variável, só y variável, agora você vai integrar essa expressão que tem x, poderia ter y, tá? Mas você vai integrar só na variável y. Ok? Por exemplo, integral dessa expressão aqui, com relação a y. Essa expressão tem y? Não. Não tem y. Então você vai tratar essa expressão como constante. Tá? Então é uma constante. Constante pode ser integral? Posso colocar em evidência? Vezes Y. Posso, não posso? Aqui, ó, você já resolveu, né? Não resolvi ainda não. Então tá aqui, eu coloquei essa expressão em evidência, saiu da integral. Agora eu vou integrar só 1. A minha atenção vai estar aqui, na integral de 1. Quanto que é a integral de 1? Aí é y. X. É Y. Né? Se fosse a variável x, seria x. Mas aqui, atenção, aqui é y. Ah, verdade, professor, isso. Tá? Então aqui vai ser 6x menos 2x vezes y. Com y variando de quanto até quanto? De 0 até 2? 0 a 2. Então aqui é bom você colocar ó, que o y está variando de 0 até o y igual a 2. Porque agora tem x e y, né? É bom você esclarecer aqui quem é que está variando. Pega a primitiva, joga o limite final. Vai ser 6x ao quadrado menos 2x vezes 2. Menos tudo isso vezes o limite inicial, mas vai ser 0. Então nem vou colocar aqui, tá? Então aqui é pegar essa resposta toda, trocar y por 2, menos pegar essa resposta todinha aqui e trocar o y por 0. Então vai zerar, o que vai ficar é essa aqui. Então esse aqui é o resultado da integral de dentro, da parte I. Tá? Vê se foi, gente. Se tem alguma pergunta, pode falar. Ok? Aqui tem uma observação, tá? Que a gente falou agora há pouco ali, que a integral de 1, na integral dupla, calcula a área, não é isso? Não foi isso que eu falei?
vou colocar aqui, vou escrever e vou apagar, tá? Mas é uma observação interessante que isso faz, na prática, faz a gente ganhar tempo. A integral de 1, vou botar aqui para comparar. A integral simples de 1, por exemplo, de A até B, dx, e a integral dupla de 1, dA aqui, dx, dy, tá? Quando eu não quero tomar a ordem dx, dy ou dy, dx, eu coloco um dA indicado. A integral de 1, gente, ela faz sempre a mesma coisa. Aqui ela calcula a área da região D. E aqui? Se você resolver a integral na variável x, é x. Troca o limite final, vai ficar b menos a. Não é isso? A integral de 1 é x, troca o x por b, troca o x por a. A integral de 1, nesse caso aqui, deu b menos a. Mas o que é b menos a? Pensando aqui no intervalo. O intervalo vai de a até b. B menos a é o tamanho do intervalo. A integral de 1 simples me dá o comprimento do intervalo. A integral dupla de 1 me dá a área da região D. Então isso é uma característica. Quando você aplica integral sobre 1, essa integral de 1, ela mede o que a integral está varrendo. Se ela está varrendo um intervalo, ela mede o intervalo. Ela me dá o comprimento do intervalo. Se ela está varrendo uma região plana, ela mede a região plana. Claro, em termos de área. Ela me dá a área da área D, da região D. Então a integral de 1 sempre mede o que ela varre. Se ela varre um intervalo, ela me dá um comprimento. Se ela varre uma região, ela me dá a área da região. Daqui a pouco a gente vai mexer com integral tripla. Tá? A integral tripla de 1, ela vai medir o que ela varre. Só que a integral tripla vai varrer um sólido. E aí, dá para deduzir o que ela faz? A integral de 1, simples, me dá o comprimento. Porque ela mede o intervalo. A integral dupla de 1 mede a região D. Então me dá a área. A integral tripla de 1 mede o sólido. Então já a gente vai ver isso aqui. E vai me dar o volume. Tá? Vai me dar o volume desse sólido. Tá bom? Isso aqui é uma observação que a gente poderia ter visto aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui não é integral de 1? Na variável y? Isso. Variando de 0 até 2. Se você tem isso em mente, aqui você já poderia ir direto na resposta. A integral de 1 me dá o que ela mede o que ela varre. Como ela está varrendo um intervalo, isso aqui vai me dar o comprimento desse intervalo. Quanto que mede o intervalo que vai de 0 a 2? O comprimento do intervalo que vai de 0 a 2 vale 2. Eu poderia ir direto aqui na resposta. Tá claro, gente? Essa observação? Ok, professor. Fala para mim no chat. Dá Ok, professor, ok. um feedback aí. Tá bom? Vou apagar. Professor, Oi? aí no caso, se tivesse varrendo de 1 a 2, por exemplo, aí ficaria 2 menos 1, né? E aí eu já poderia botar ali no final já direto também? 1, poderia. Uma integral de 1 sempre te dá o comprimento do intervalo. Se o intervalo vai de 1 a 2, a resposta vai ser 1. Se o intervalo vai de 5 a 9, a resposta é direta. Tá? Entendi. Obrigada. Tá bom? A mesma coisa para a integral dupla. Se for uma região conhecida, vamos supor que essa região aqui é um quadrado. A integral dupla de um quadrado vai dar a área do quadrado. A integral dupla, se a região D aqui for um retângulo, for um trapézio, for um triângulo, for um disco, se for uma região conhecida, você pode dar a resposta direta da integral dupla. Tá? Tem exercício aqui na lista do Sturt assim. Aí você pode dar o resultado direto, sem problema. Eu vou apagar o que está em vermelho aqui, tá, gente? A gente voltar para a questão. Professor, o senhor vai disponibilizar essa gravação hoje ainda? Demora um pouquinho porque eu gosto de tirar... Como é que fala? Eu boto só uma artezinha aqui no início e demora um pouquinho lá pro YouTube fazer uma
faz uma, como é que fala, compilação, não sei, né? Só o tempo do YouTube de gravar e eu postar o endereço, tá bom? Tá ok. Obrigada. A aula de hoje, geralmente, o vídeo é longo, ele demora um pouquinho mais. Mas vou disponibilizar sim, pode deixar. Então aqui, resolvi a de dentro. A de dentro deu essa expressão. Vamos voltar da integral e continuar a conta. Vou botar aqui em vermelho. Volta aqui e continua a conta. Integral de 1 até 4, que é que está por fora. Tá? Posso fazer a distributiva aqui, ó. Aqui eu tenho 12 x ao quadrado menos 4x. Tá certo? Eu já fiz a distributiva aqui. Aqui e aqui. Então agora é uma integral simples, é revisão. Cálculo 2 já foi. Então, o cálculo 2 é o início. É você entender essa notação, entender que vai integrar primeiro a de dentro. Integrou a de dentro, pode-se fazer a parte, como eu fiz aqui, para não ficar carregando muita, né, notação. Depois volta e resolve a outra. Então, são duas integrais. Tá? A primeira eu considerei y como variável, agora sobrou x. Então, vamos lá, integral de polinômio. Também é uma integral que dá para resolver de imediato, não dá? Dá. Todo mundo lembra das regrinhas de integrais? Dá 4x ao cubo, né? Isso. Soma 1 no expoente e divide por 3, já vai ficar 4. Exatamente. Aqui, soma 1 no expoente. Fica 2. E divide por 2. Fica 2. Isso aí. Com x variando de quanto a quanto? De 1 a 4. Tá? Joga o limite final. Quanto que dá essa expressão aqui quando x vale 4? 4 ao cubo, 64. Vezes 4... 256 menos 32. 4 vezes 4, 16, 32. Isso aí. Pego essa expressão, agora jogo x igual a 1. Tá certo? 4 menos 2. Então aqui é 256 menos 32. 224 menos 2. Se as continhas estiverem certas, aqui é isso mesmo? 222? Sim, professor. Tá certo? É porque, você sabe, acontece. Comigo, então? Então é isso. A gente faz integral dupla, tripla, faz não sei o que e erra a continha. Essas coisas acontecem. Mas enfim, 222. Tá bom? Eu posso falar que esse 222 é um volume de um sólido? Professor, boa noite. Opa, boa noite. Tem diferença aí na ordem de x e de y? Por exemplo, se inverter essa ordem, claro que provavelmente vai mudar alguma coisa na equação, assim. Isso, boa pergunta. E aí? Tem diferença? Tem, né? Porque tem que resolver primeiro de dentro, não é isso? Então, você vai resolver primeiro de dentro. Só que na hora que você resolver de dentro... E vamos fazer? Vamos fazer para a gente ver. Vou botar aqui de novo. Vamos resolver agora na ordem trocada. A mesma questão 3. Vou ampliar aqui. Só que eu vou trocar. Vou botar aqui dx primeiro, dy depois. Dx, dy. Vou resolver primeiro agora na... mas se eu troquei aqui, tem que trocar aqui também, né? Não é verdade? Vou pegar aqui, eu vou trocar. Ó. Porque, ó, se eu troquei o x, eu vou trocar aqui também. Pode ser? E aí? A função é a mesma. É ou não é?
Olha os dois problemas, ó. A função é a mesma, só inverti a ordem. O anterior era dy dx, e agora é dx dy, tá? Então eu inverti a ordem. Eu troquei aqui a ordem de integração e, claro, eu troquei os limites. Eu mantive os limites. Quem está variando de 0 a 2, lá no original é quem? Ó, quem está variando de 0 a 2 é o y. Então eu continuei deixando o y variando de 0 a 2, tá? Lá para o final. A conta vai ser diferente, gente. A conta vai ser diferente, mas a resposta vai ser diferente? E aí? Quanto que dá essa integral aqui? Vou resolver agora a primeira com relação a x. Quanto que é a integral de 6x2 menos 2x dx? É um polinômio, soma 1 no expoente e divide por 3. Dá 2, não dá? Soma 1 no expoente, divide por 2, 5 cortou 2. Achei a primitiva. Tá certo até aqui? Com x variando de quanto a quanto? Com x variando de 1 a 4. Quanto que dá essa expressão quando o x é 4? 128 menos 16. 112. Isso aí, 464, 128 menos 16. Isso aí, 112. Então, esse resultado aqui deu 112. Resultado final? Não. Esse aqui é o resultado de dentro, do i. Volto para cá e vou continuar a conta. Olha aqui. Repete a de fora, de 0 a 2. E agora deu 112. É uma constante. Posso colocar em evidência? Posso colocar em evidência, não posso? Professor, não tem que fazer o limite lá com x sendo igual a 1? Ué? Não tem que fazer aí a integral com x igual a 1? Ih, rapaz, é verdade. Fiz só com 4, né? Isso aí, só diminuiu um pelo outro, mas não diminuiu o limite, não. Isso aí. Obrigado, né? Ninguém fala nada, hein? Pode falar, gente. A gente só estava testando o senhor. É, né? Eu estava testando vocês. Isso aqui é bom quando você está gravando o vídeo sozinho. Aqui em sala de aula tem sempre uma boa alma que fala, professor, aí você volta. E gravando um vídeo sozinho que ninguém fala nada. Aí você grava o vídeo todinho. Aí depois que você vê que... Depois de tudo pronto, você vê que o negócio está errado. É, rapaz, o negócio tá... Vamos lá, apaguei demais, né? Aqui tá certo. É, o 102 estava certo. Isso. Então eu joguei o limite final. Menos... Agora eu tenho que jogar o limite inicial. Quanto que dá essa expressão quando o x é 1? Dá 1, né? 2 menos 1. 2 menos 1. Exatamente. O caminho está certo aí, professor, porque deu a metade do outro valor. Vamos ver. Exatamente. Então aqui deu 111. Isso aí. Então esse resultado aqui vai ser integral. Deixa eu botar vermelho porque é diferente. Então esse resultado aqui vai ficar integral de 0 a 2, que é a última. A de dentro nós resolvemos a parte e deu 111 dy. 111 é uma constante, posso colocar em evidência. Vai ficar integral de 0 a 2 dy. Olha aqui integral de 0 a 2 de 1. Oi? Vai ser 2, né? Vai ser 2, né? Exatamente. Quando a integral é de 1, o resultado pode ser imediato. Toda integral de 1, ela mede o que ela varre. Nesse caso aqui, ela varre um intervalo. Então, ela vai medir o intervalo. Quanto que é o comprimento desse intervalo? É 2. Tá? Você nem fazer a parte, já sabe que é 2 que pode colocar direto. Então, aqui é 111 vezes 2. 222. Percebe que essa conta aqui foi mais fácil? Eu errei, né? Eu esqueci aqui de
substituir o limite final. Joguei o limite inicial menos o limite... Joguei o limite final menos o limite, a imagem do limite inicial, que eu tinha esquecido. Mas se você olhar, esse jeito aqui parece que ficou mais rápido do que o anterior, não foi? Até a quantidade de contas, ó, foi diferente. Então as contas são diferentes, mas o resultado não é diferente. O resultado é o mesmo. Porque o que importa? Professor, então podemos fazer sempre dessa forma, tentar de um lado e do outro, ver qual é mais fácil até para exercitar? Você pode, então, se você olhou aqui, poxa, isso aqui é uma função que é muito difícil de resolver na integral, na variável x. Eu posso inverter a ordem e trocar o x e a ordem de integração para ser mais conveniente? Pode. Só que tem que ter atenção que você tem que trocar aqui também, tá? Então, se você trocou aqui o dx pelo dy, você tem que lembrar de trocar os limites de integração da mesma forma. Pode fazer os dois também para conferir, né, professor? Isso. No início, sim, pode fazer os dois para você realmente ver que, apesar de serem contas diferentes, o resultado final é o mesmo. Porque o que importa, gente? Você está numa integral dupla. Vou botar aqui outra cor. Tem uma integral dupla. A função que está ali dentro é a mesma? A função f aqui é a mesma função nos dois casos que a gente resolveu? É a mesma função, né? Aqui pode ser dx dy ou dy dx. Aí eu posso colocar aqui um dA, para não tomar partido. E aqui é a região. A região é a mesma. Se a região D for a mesma e a função f for a mesma função, o resultado integral vai ser o mesmo. Então, nos dois casos aqui, ó, as duas funções de dentro são as mesmas. E a região D é a mesma. X está variando... isso aqui também é outra observação. O x está variando de quanto a quanto? O x de 1 a 4 e o y de 0 a 2. É a mesma região. É ou não é? X variando de 1 a 4 e o y variando de 0 a 2. Isso aqui é a mesma região. Vou aproveitar também esse exemplo para destacar isso com vocês. Deixa eu botar aqui na tela maior. Vou só copiar. Espera aí. Eu acho que a gente já falou isso um pouquinho. Acho que até na presencial, mas é bom destacar. Quando você vê uma expressão como essa, graficamente falando, isso aqui é a região D. Tá? A região D tem essa descrição. O que você pensa? Se alguém te para e fala, poxa, me explica aí, o que é x variando de 1 a 4? Graficamente isso é o quê? Podem falar. É um intervalo? Todo mundo concorda que isso é um intervalo? Sim. Sim. Sim? Aqui, Sim, beleza. Algebricamente falando, isso aqui é um sistema, porque tem duas inequações. Né? Tem uma inequação aqui e uma inequação aqui. Ou posso fazer também outra coisa. Se eu falar assim, o que é x igual a 1? Graficamente falando. Acho que isso sim eu já falei com vocês. Depende de onde está. Então, depende. Eu queria que vocês carregassem esse depende para cá também. X igual a 1 é o que graficamente? Ah, depende, muito bem. Depende de quê? De onde você está. Você está nos reais? Você está no R2? Ou você está no R3? Então, esse depende que a gente aplica aqui para a equação, eu preciso que vocês carreguem isso para as inequações também. O que é x igual a 1? Não é nos reais. Agora a minha pergunta melhorou, está mais precisa. X igual a 1 nos reais é o quê? Um ponto? É um ponto. O que é x igual a 1 no R2? Acho que é
Uma reta vertical, não é? O que é x igual a 1 no R3? Um plano? Um plano. Todo mundo lembra? Olha aí. Uma simples equação, ó, x igual a 1. A equação mais simples do mundo. O que é graficamente? Ah, depende, professor. Se eu estou nos reais, é um ponto. Se eu estou no R2, é uma reta. Se eu estou no R3, é um plano. Olha aqui. Aqui tem x igual a 1. O que é x igual a 4? Depende. X igual a 4. Aqui nos reais, é o quê? É um ponto. Aqui no R2, a escala aqui está errada, tá? Mas só para ilustrar. É uma outra reta. Aqui no R3, é outro plano. Olha só. O que é tudo isso, graficamente falando? Nos reais, são todos os pontos entre os pontos 1 e 4. No R2, são todas as retas entre as retas x igual a 1 e x igual a 4. No R3, é igual a todos os planos entre os planos x igual a 1 e x igual a 4. Conseguem visualizar isso? Que esse sistema de inequação, ele tem interpretações distintas, dependendo dos passos que você está pisando. Se você está pensando nos reais, ele é todos os pontos entre o ponto 1 e 4. Ele é um intervalo. Se você está pensando no R2, isso aqui representa todas as retas entre as retas x igual a 1 e x igual a 4. Se você está no R3, isso aqui representa todos os planos entre os planos x igual a 1 e x igual a 4. Se eu for falar do que é isso, aqui eu uso o intervalo, aqui eu uso faixa, é uma faixa, aqui é um muro. Entendeu? Só para a gente ter uma ideia do que é. Então, assim, vocês falaram intervalo e é comum. Todo mundo fala, né? A maioria das pessoas dá a resposta intervalo, porque é o contexto em que a maioria de nós já trabalhou com essa expressão. Então, todo mundo, se você parar, né, os seus alunos, enfim, e perguntar o que é isso aqui, a maioria vai falar intervalo, porque o contexto em que a maioria viu isso é no contexto dos reais. Aí o cara vê lá, estuda inequação, estuda sinal e resolve inequação, mas sempre pensando nos reais. Tá claro, gente, essa perspectiva? Show de bola, professor. Então, tem que trazer isso junto. Não tem que guardar isso com vocês e não solta mais. Nesse contexto, quando a gente está falando de integral dupla, que o domínio dela é o R2, que o domínio de integração dela é a região D, que é um pedaço do R2. Eu estou em qual caso? Isso aqui é um intervalo? É uma faixa? Ou é um muro infinito? Uma faixa? Uma faixa. É uma faixa. É isso aí, professor. É uma faixa. E agora eu quero que você interprete isso aqui da seguinte forma. O que é... Deixa eu botar aqui, deixa eu destacar. O que é isso aqui no R2? É uma faixa, não é? Isso aqui é uma faixa? Isso. E isso aqui, no R2? Também. Vou escrever y variando de 0 a 2. Também é uma faixa? Sim. Sim. Qual é a diferença dessa faixa para essa faixa? Uma é Uma faixa vertical e a horizontal. outra horizontal. Exatamente. Essa aqui é uma faixa limitada pelas retas x igual a 1 e x igual a 4. Essa aqui é uma faixa limitada pelas retas y igual a 0 e y igual a 4. Uma faixa... A minha tá feia, tá? Só para ilustrar. Horizontal. Então a região D é uma região formada por pontos que satisfazem a faixa vertical e a faixa horizontal. Então a região D tem que ser pontos em comum. É uma interseção. A região D está aqui, ó. Vou mudar aqui de cor. A região D está aqui, ó. A região D é formada por esses pontos aqui. Não é isso? Pontos que estão entre as 4 retas. X igual a 1, x igual a 4, y igual a 1 e y igual a 2. Eu preciso
que vocês olhem para essa escrita aqui e leem isso pensando no R2. Tá? Isso aqui é uma reta x igual a 1, isso aqui é uma reta x igual a 4, isso aqui é uma reta y igual a 0, isso aqui é uma reta y igual a 2. A região D é uma região que é limitada por essas 4 retas. Ou, isso aqui é uma faixa vertical, isso aqui é uma faixa horizontal. A região D é formada por pontos comuns, né, entre essas duas faixas. Tá? Então, quando eu coloquei aqui, abri agora há pouco o Stuart aqui, lá na seção 15.2, todo aquele bloquinho lá de exercício, os domínios de integração são desse tipo. Desse tipo aqui, ó. Cadê? Y variando entre duas constantes e x variando entre duas constantes. Então, isso aqui eu sei que é uma região, eu sei que figura é essa. Né? Que região plana é essa? Com x variando de 0 a 2 e y variando de 1 a 4. É aquele retângulo que a gente resolveu lá. Então, toda vez que tiver os 4 limites constantes, eu sei que terão 4 retas na história lá, 2 verticais e 2 horizontais. Uma faixa vertical e uma faixa horizontal. Tá bom? Tá bom. Pergunta, gente, até aí, podemos ver mais um exercício? Vamos em frente, professor. Deixa eu ver aqui, se tem, alguém quer escolher um exercício ou eu posso escolher para a gente fazer? Vê um pouquinho mais complicado aí, professor. Não, o complicado eu vou deixar para a prova. Aí o senhor quebra a vareta, né, professor? Aí não, Ué, né? gente, em sala de aula o professor só faz tudo fácil. Ou em sala de aula online é o mais fácil ainda. E gravando ainda tem que ser o mais fácil ainda de todos. Tá? Um que tem que fazer um rebuliço aí, substituir uma coisa por outra. Então, a 15.2, gente, eu vou deixar assim, ó. Toda a seção 15.2 são todos exercícios nesse estilo. Resolver a de dentro primeiro, depois resolver a de fora. Não muda. Vou pegar então da 15.3. Show. Já começa a ficar mais interessante. Tá? Vou pegar aqui uma da 15.3. Foi só um pedido. Se a galera quiser pedir outra aí também, por mim tudo bem. Não, é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui uma da 15.3, bonitinho. A 15.3 está aqui. Vou escolher uma dessas aqui. Vou fazer uma mais fácil, depois eu faço a mais difícil, tá bom? Essa aqui, comparando com a outra, já está mais difícil. Vou fazer a 2. Resolver a integral. Então aqui resolver. Mas essa aqui tem uma coisa diferente das outras. O que está diferente aqui? O intervalo tem 2x ali. Tem uma variável também. O intervalo de integração tem variável, muito bem. Isso aqui já é uma diferença. Então a 15.2, toda 15.2, a região de integração é uma região retangular. Tá? Toda 15.2 é retangular. Vai ter polinômio, vai ter na hora de resolver integral, tem polinômio, tem seno, tem cosseno, tem exponencial. Ele vai acrescentando outras expressões, mas o estilo de integral é o mesmo. Todas são regiões retangulares. E muda a expressão só para fazer uma revisãozinha, para você lembrar como é que integra exponencial, como é que integra cosseno, seno. Então eu preciso que você passe por essa revisão. Se tiver dúvida, né, a gente retoma e eu explico o que for possível. Eu preciso que você passe essa semana
essa revisãozinha assim de resolver integral de polinômio, de função exponencial, algumas trigonométricas, mas não precisa ir nada além disso, não. Tá? É só mesmo aquelas básicas, aquelas integrais, aquelas expressões básicas que a gente deve saber resolver assim de imediato. Mas a novidade aqui de cálculo 2 agora é o tipo de região. Para resolver isso aqui, não muda. Por exemplo, eu vou resolver, para você ver que não interfere. Mas eu vou aproveitar esse exercício para a gente falar da interpretação. Combinado? Então aqui, ó, para resolver, você vai resolver primeiro a de dentro. Vou mudar a cor. Vou resolver primeiro a de dentro aqui, ó. E vou resolver aqui a parte. Para ganhar espaço, deixa eu tirar um pouquinho dessa linha aqui. Vou resolver o I aqui a parte. Integral de x menos y dy. Nesse momento, quem é variável? É só y. Quanto que é a integral de x na variável y? X, É constante, né? O x você trata como constante. Quanto que é a integral de uma constante na variável y? 0. Não, fica nervosa. Se você ficar nervosa... É XY aí no É igual eu caso. estou dirigindo. Se ficar nervoso, ao invés de acelerar, você freia. A gente está resolvendo derivada ou integral? Ah, é Então, verdade. não é isso? Se a derivada de uma constante é 0. Mas agora eu estou integrando. Quanto que é a integral de uma constante? Ela mesma. Ela sai. Se fosse assim, ó. KX. É, Quanto que é a KX. integral de 2x? Ih, gente, quanto que é a integral de 2? É 2x. 2x. Eu só olho para fazer isso. Eu falo a pergunta, vou fazer uma pergunta e já falo a resposta. Quanto que é a integral de 3 dx? Três x 3x. Quanto que é a integral de 10 dx? 10x. Quanto que é a integral de uma constante dx? Constante x. Não é isso? Então aqui eu tenho uma integral de uma constante na variável y, dy. Então é constante vezes Y. menos quanto que é a integral de y na variável y? Y ao quadrado sobre 2. Exatamente. Todo mundo viu? Então atenção. A nossa variável aqui é a variável y. Então o x para mim é uma constante. Então eu integrei a constante vezes y. E integrei um polinômio de grau 1. Soma 1 no expoente e divide por 2. Se você derivar, agora sim, se você derivar isso aqui parcialmente com relação a y, a derivada disso aqui da primeira parcela com relação a y é x. E a derivada da segunda parcela com relação a y, cai o 2, cancela o 2, fica y. Tá certinho. Com... Quem está variando? Pode esquecer. Y variando de quanto a quanto? De 2x a 2. Até 2. Quanto que é essa expressão no limite final? Quando o y vale 2. Aqui é 2x. Quando o y vale 2. 2 ao 4, 2. Menos. Quanto que vale essa expressão no limite inicial? Quando o y vale 2x. 2x vezes x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2. 2x ao quadrado sobre 2. É, 4x ao quadrado sobre 2. Vai simplificar, vai ficar 2. É, 2x ao quadrado. É isso? Aqui nós temos 2x menos 2 menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Tá certo? Peguei a primitiva, joguei o limite final.
menos, peguei a primitiva, joguei o limite inicial. Feito isso, são termos opostos aqui, cancela, o resultado é 2x menos 2. Isso aqui é o resultado da expressão I. Tá? Eu posso continuar aqui. Vê, gente, se tiver alguma coisa errada, pode falar. Integral de 0 até 1. A integral de dentro deu 2x menos 2 dx. Ok? Então, ó, ter variável lá no limite de integral não muda muita coisa, a não ser que eu tenha que ter mais atenção, né, na hora de eu substituir isso aqui. Ó. Então, ter essa incógnita aqui, tem que ter mais atenção. Mas na hora da conta, é integrar e substituir. Acabou. Tá bom? Agora temos a integral na variável x. Dá x ao quadrado sobre 2, cancela o 2, e aqui dá 2x. Com x variando de 0 a 1. Limite final aqui. Quando eu pego essa expressão toda, a primitiva, e jogo x por 1, aqui é 1 menos 2, não é isso? Então deu menos 1. Se eu jogar o 0, vai zerar. Então esse resultado deu negativo. A integral dupla pode dar negativo? Pode. Pode dar negativo. Tá? Mas você falou que a integral dupla é o volume. Sim, é o volume se o gráfico estiver sempre acima do plano XY. Se a minha integral dupla deu negativo, quer dizer que esse gráfico aqui, ou se ele estiver todo abaixo do plano XY, o volume é 1. Só que ele está no subsolo. Tá? Mas se o gráfico aqui, eu tenho que fazer o gráfico para ver. Se essa expressão tiver gráfico um pouco acima e um pouco abaixo do plano, do nível do chão, quer dizer que a parte que está abaixo gera um volume maior do que a parte que está acima. E maior quantas unidades de volume? Maior, a parte que está abaixo é maior do que a parte que está acima, 1 unidade. Essa é a interpretação desse menos 1. Tá bom? Então a continha é só ter atenção, porque tem variável na de dentro. Tá bom? Observação. Se tivesse variável na de fora, teria algum problema? Se na integral de fora tivesse variável. Ia juntar as duas? Se na variável de fora tivesse variável, na última integral aqui em vermelho, na hora de resolver, a nossa resposta iria ficar com a variável indicada. E isso não fica legal. A integral de fora, ela não pode ter variável. Porque se a última integral tiver variável, no final das contas você não vai chegar num número, num escalar. A sua resposta final vai ser uma expressão. E não sei o que é essa expressão. Então, assim, para realmente ser um escalar, para a gente ter uma resposta, um número lá no final das contas, a última integral tem que ter os dois limites constantes. No caso aqui é a variável x. Não é isso? A variável x aqui, ó, ficou por último. E ela tem os dois limites constantes. Então essa é uma observação importante. A última integral é obrigatório ter limites constantes. Por quê? Porque eu quero, lá no final das contas, ter um escalar, ter um número passível de interpretação. Tá bom? Tá claro, gente, essa observação? Nesse caso aqui, nesse caso aqui, beleza. Nesse caso aqui, o x tem limites constantes. Isso quer dizer que essa região, ela está dentro de uma faixa vertical ou horizontal? Pode escrever no chat. Matheus está perguntando se vai ter que fazer gráfico na integral dupla. Então, a princípio, Matheus, só o gráfico do domínio, que é o que eu vou propor agora, tá? Vamos fazer o gráfico de, ao menos, o gráfico do domínio de integração. Então, por exemplo, aqui, essa região D. A região D aqui. A região D, vou botar em outra cor.
A nossa região D aqui tem x variando de quanto a quanto? X está variando de 0 a 1 e o y variando de 2x a 2. Então, qual é o gráfico dessa região D? Pelo menos o gráfico da região, né? Nem do sólido. É só do domínio de integração. Vou passar aqui para outra tela, tá? E aí? Nosso raciocínio está em qual dimensão? Nos reais? No R2? No R3? No Rn? Primeira coisa, tem que estar claro. R2. R2. Então, toda interpretação aqui vai ser sobre o R2. Então, o que é x igual a 0 no R2? É uma reta. É a reta Y. Eixo Y, né? Isso. Então, aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X. Vou fazer o gráfico. X igual a 0 é uma reta que coincide com o eixo Y, né? Tá aqui, ó. X igual a 0. O que é x igual a 1? É outra reta, paralela à reta x igual a 0. Então tá aqui. Isso quer dizer que a região D é formada por pontos que estão nessa faixa. Vertical ou horizontal? Que estão nessa faixa aqui, vertical. Tá? Então a região D está aqui, nessa faixa. Só que a minha região D ainda não tem fundo, né? Não tem base, nem tem teto. Quem vai fazer papel de teto da minha região D? É o limite superior de Y. E de base da região D? É o limite inferior de Y. Tá bom? Então aqui, qual é o limite inferior de Y? É essa equação aqui, ó, 2x igual a Y. Ou y igual a 2x. É um gráfico conhecido. Isso não é uma reta? Professor, é menor ou igual? É igual? Faz diferença? Então, eu quero chegar no menor ou igual. Então, antes de eu trabalhar na inequação, eu parto da equação. Tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho toda essa inequação aqui, mas eu peguei um extremo, que é o igual a 0, que é essa reta. O x igual a 0 é uma reta, o x igual a 1 é outra reta. Uma vez que eu tenho os dois iguais, os dois extremos, eu entro com as inequações, incluindo todas as retas intermediárias. Eu vou aplicar a mesma ideia aqui. Eu quero esse sistema todo, mas eu vou partir do igual primeiro. Desse igual aqui e desse igual aqui. Depois eu incluo os intermediários. Ok? Então eu quero a inequação. A minha região D é formada por pontos que satisfazem essa inequação. Mas para eu entender bem a inequação, eu vou entender primeiro a equação, que faz parte daquela inequação lá. Então o que é 2x igual a y, graficamente? Falando no R2. Ou y igual a 2x. É uma reta? Aqui eu fiz uma reta muito inclinadinha, está parecendo identidade. Aqui é uma reta linear, porque passa no 0, mas quando x é igual a 1, ela está lá em cima, né? Está lá no 2, não é isso? É uma reta que passa aqui assim, ela é mais inclinada. Tá? Tá meio torto, gente, mas se dá um desconto aí. É uma reta. É a reta y igual a 2x. Ok? Beleza, agora vou para a inequação. Ó. Os pontos da região D estão dessa reta para baixo ou estão dessa reta para cima?
2x é menor ou igual, então tá abaixo. Acima. Opa. Tá acima. E aí? Porque y é maior do que essa Isso. reta. Então, se você botar aqui o maior ou igual, aqui vai ser maior ou igual, isso? Ou aqui vai ser agora, aqui é menor ou igual, aqui maior ou igual, de forma equivalente. Ou simplesmente você pode pensar assim, isso aqui é o limite inferior ou superior de y? Não é o limite inferior? Inferior. Quer dizer que a região D é dessa reta para baixo ou é dessa reta para cima? Para baixo. Se você tomar a orientação de y, gente, não, a orientação de y é vertical de baixo para cima. Isso aqui é um limite de baixo, isso aqui é o limite de cima. Tá? Isso também é uma observação. Tem autores que gostam de falar assim, ó, esse limite de x, você pega a orientação de x, horizontal. O limite de y, você pega a orientação de y, vertical. Como assim, Eduardo? Aqui, isso aqui é o limite à esquerda, isso aqui é o limite à direita. Isso aqui é o limite abaixo, isso aqui é o limite acima. Só você tomar o eixozinho y como orientação. O menor valor aqui do intervalo é o de baixo, o maior valor do intervalo é o de cima. Na orientação x, o menor valor é o que está mais à esquerda. O maior valor é o que está mais à direita. Entendeu? Então aqui, como essa reta ela é o limite inferior do intervalo, quer dizer que isso aqui é a parte de baixo da minha região. A minha região está da reta para cima. Ou poderia interpretar aqui, ó. Eu quero pontos que satisfazem essa inequação. Testa um ponto que está acima e vai ver que é verdadeiro. Se você pegar um ponto que está abaixo da reta, vai ver que ela é falsa. Tá? Vou colocar a última expressão. Y igual a 2. Qual é o gráfico de y igual a 2? No R2. É uma reta horizontal. É uma reta horizontal. Que passa aqui no 2, não é isso? Y igual a 2. Cadê a região D? A região D está entre essas duas retas, x igual a 0 e x igual a 1. Está acima da reta inclinada e abaixo da reta constante. Cadê a região D? Vou pintar. Olha ela aqui. Foi ou não foi? Foi. Foi? Essa região que eu pintei aqui Foi. na tela está entre as retas x igual a 0 e x igual a 1? Sim. Como descrito aqui na primeira linha? Ela está acima da reta inclinada e abaixo da reta horizontal, como está escrito na segunda linha? Tá. Tá bom? Um erro comum aqui é o aluno rachurar esse triângulo em branco aqui, ó. Vou botar aqui um amarelo. Esse triângulo amarelo. Mas a região D não é essa parte amarela. Ah, mas Eduardo, a parte amarela também está entre as faixas x igual a 0 e x igual a 1. Beleza. Mas se eu quisesse me referir à parte amarela, a descrição de y seria diferente. A descrição inferior não seria a reta inclinada. Seria qual? Se fosse o caso da reta amarela. Para ser o triângulo aqui, a região amarela. O limite inferior é a reta y igual a 0. Exatamente. E o superior, aí sim, o superior aqui do amarelo, que é a reta inclinada, que seria o 2x. Tá? Então, de fato, o que a gente quer é essa parte azul aqui. Ok? Ok. Sim. Então, quem descreveu essa região aqui, descreveu essa região, esse triângulo, dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal? Vertical. Essa descrição aqui, ela foi feita na forma original, dentro de uma faixa na vertical. Ah, mas eu quero inverter.
Eu não quero integrar isso aqui com relação a x, a y primeiro. Eu quero inverter a ordem. E aí? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar a mesma expressão. Essa é a mesma expressão, tá? Do exercício anterior. Só que eu quero inverter a ordem. Quero inverter a ordem agora. Eu não quero integrar. Não é o caso aqui, porque se você vai integrar x ou y, a dificuldade aqui é a mesma, né? Mas vamos supor que seja uma função que seja conveniente, né, de forma que seja conveniente você inverter a ordem. E no lugar de ser dy dx, você precisa integrar primeiro com relação a x e depois dy. Nesse caso, não vai ser só trocar aqui. Tá? Aqui agora vai ficar com uma dúvida. Porque o só trocar aqui vai levar a variável para a última integral, não vai? Então o só inverter aqui não rola mais. Porque se fossem os 4 constantes, era só inverter. Beleza. Mas agora vai ser o só inverter, vai x para cá, ó. Aí lá no final das contas vai ficar x. Então isso aqui não rola mais. O inverter aqui vai ser agora você descrever do outro jeito. Se você quer que o y fique no final, você quer que o y tenha limites constantes. Mas graficamente falando, y constante é você olhar para essa região aqui e imaginar uma faixa horizontal. Você consegue falar para mim aqui quais são as retas que definem a faixa horizontal? Que cobre essa região? Y é igual a 1. No caso aqui é 2. Essa mesmo, y igual a 2. Ah, tá. Tá, é horizontal. E, Y olha aqui, igual a 0. Então, se eu escrever aqui y igual a 0 e y igual a 2, eu estou me referindo no R2 a uma faixa entre as retas y igual a 0 e y igual a 2. Tá? Eu estou descrevendo a região D de forma diferente, mas ela é a mesma região. No original aqui, lá o Sturt, ele colocou de 0 a 1. Ele imaginou uma faixa vertical. E depois controlou aqui as fronteiras de y. Quem era mais inferior, quem era superior. Não, mas agora eu quero mudar. Eu quero colocar o y com limites constantes para eu jogar ele para o final, na hora da integral. Você vai mudar a faixa. Você faz o esboço e muda a faixa. Qual deve ser agora os limites de x? Eu preciso y constante para deixar lá na integral final. Mas agora eu preciso mexer agora nos limites de x. Eu vou ter que controlar qual deve ser os limites de x aqui para eu ter essa mesma região. O gráfico é o mesmo. Se você observar aqui, ó, eu estou falando de propósito, na mesma tela, para você ver que o gráfico é o mesmo. X igual a 0, o menor. X igual a 0, que seria um limite mais à esquerda. E o limite mais à direita? Y sobre 2. E y sobre 2. Muito bem. Tá? Tem gente que gosta de fazer uma setinha aqui dentro, ó, para ver o limite de x. O limite mais à esquerda é a reta x igual a 0. E o limite mais à direita é a reta inclinada. O limite inferior é x igual a 0. Muito bem. E o limite superior é a reta inclinada. Só que aqui essa reta está escrita y em função de x. Mas você pode escrever x em função de y. É só passar o 2 multiplicando para o outro lado. Tá? Então essa aqui é a reta inclinada. O limite inferior, o à esquerda, é x igual a 0. E o superior, o à direita, é a reta inclinada, só que escrita x em função de y. Essa descrição é diferente desta. Mas elas descrevem a mesma região. Só que uma descreve dentro de uma faixa vertical, é o que a gente chama de tipo 1, tá? Depois você dá uma olhadinha lá na aula do Sturt. No videozinho que eu gravei também eu explico isso, com mais calma. E aqui tipo 2.
Então, toda região que foi enquadrada dentro de uma faixa vertical é do tipo 1. A gente fala que a descrição é do tipo 1. Toda região que foi descrita dentro de uma faixa horizontal, a gente fala que ela foi descrita da forma 2, do tipo 2. Ok? Então, o inverter aqui é isso. Ó. O inverter aqui vai ser colocar o y por final. Mas o y por final agora vai ser de 0 a 2. E o x no início vai ser de 0 até y sobre 2. Essa região aqui é a região D. Essa região aqui, com a carinha rindo, sorrindo, para você, também é a região D. Tá bom? É a mesma região, só que descrita de formas diferentes. Mas Professor, Oi? desculpa. Não, embolou um pouquinho agora, professor. Não consegui captar, não. O senhor explica lá no vídeo, lá, de uma forma mais detalhada que você falou? Isso. Estou falando o seguinte. O que eu estou falando é o seguinte. Às vezes é importante a gente saber inverter a ordem de integração. Tá? Então, na 15.2, eu vou daqui a pouco vou destacar lá na sala virtual os exercícios que eu acho importantes. A seção 15.2, ela todinha é só de região retangular. Os 4 limites aqui são constantes, só para você treinar a integral. A 15.3, ela começa a falar assim, tem regiões que não são retangulares. Como você vai descrever essas regiões? Então, você precisa descrever ela dentro de uma faixa vertical ou descrever ela dentro de uma faixa horizontal. Esse triângulo aqui em azul, eu posso descrever ele, e está feito aqui de 2 maneiras. Eu posso descrever ele dentro de uma faixa vertical, que é essa descrição aqui em azul, ou posso descrever essa região, esse triângulo azul, dentro de uma faixa horizontal, que é essa descrição aqui verde. Então, esse triângulo aqui tem 2 formas de descrever. Ou dentro de uma faixa vertical, ou dentro de uma faixa horizontal. Qual é a forma que você vai usar? A que você quiser. Tá? Eu quero que você treine isso. Que você treine a descrição de regiões. Dentro de uma faixa vertical ou horizontal. Ah, Eduardo, mas tem que ter a faixa? Tem que ter a faixa. Por que tem que ter a faixa? Porque é a faixa que me dá as 2 constantes. E eu preciso dessas 2 constantes para ser a última integral. Tá? Então, treinar... Visualizando agora, deu para compreender. Tá? Eu preciso que você treine descrever essas regiões. Uma vez que você sabe descrever essas regiões, você pode fazer aqui, ó. Se você resolver esse problema dy dx, ou resolver ele dx dy, as contas vão ser diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo. Claro, você escolhe aqui o que você achar mais conveniente. Isso aqui nós já fizemos o primeiro jeito, não já? Nós já fizemos aqui, ó, achamos menos 1. Eu não vou resolver, não. Vou deixar já a tarefa para casa. Você pode resolver essa aqui e vai ver lá que também vai dar menos 1. Tá? Por quê? A função aqui é a mesma que essa. E a região é a mesma que essa. Só que a função é uma região descrita de forma diferente. Mas é a mesma região, é o mesmo triângulo. Só que um aqui foi descrito mantendo o y constante, e aqui foi descrito mantendo o x constante. Tá bom? Fala, gente, até aqui, como é que tá? Tá indo, tá bom. Tá indo? Então é isso. A seção 15.2 e 15.3, que é a proposta dessa semana, trata sobre isso. A 15.2 fala só de integrais sobre regiões retangulares, e a 15.3 fala de integrais sobre regiões gerais, que devem ser descritas dentro de faixas verticais ou dentro de faixa horizontal, tá? Como tipo 1 ou tipo 2. Tá bom, gente? Aí, assim, já vou marcar lá os exercícios. A ideia é vocês, essa semana, além, né, de resolverem lá a prova 1 e postar para mim até domingo, já dar uma olhada nessas listas, nessas 2 listas que eu vou marcar.
semana que vem, né, eu posso tirar dúvidas dessa lista e já coloco outro vídeo já com conteúdo novo, com conteúdo seguinte. Tá bom? Ok, Acho professor. que é isso. Show de bola. Tá bom. Beleza? Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigado, tá, pela participação de vocês aí. Ok. Tá bom? E até a próxima. A gente se fala pelo grupo lá do WhatsApp. Podem postar, podem tirar print de questões, podem colocar lá, a gente pode explorar um pouco mais lá o WhatsApp. É, bom? Bota professor, lá no amanhã grupo. é o mesmo esquema, né? Você vai estar apenas à disposição para poder responder alguma questão, alguma dúvida, né? Isso nós não teremos encontro, correto? Então, amanhã, deixa eu ver aqui. O que acontece? A princípio, o nosso encontro ficou só para segunda-feira. É, justamente. Só manteve só para segunda-feira. Isso. Amanhã a gente não tem encontro síncrono. O restante da semana todinha a gente vai ficar falando só pelo grupo lá do WhatsApp. Show de bola. Tá bom? Semana que vem, eu marquei, depois dá uma olhadinha no planejamento, eu marquei segunda e terça. Só que terça-feira eu botei 18 horas para não chocar com outro atendimento que eu faço com a outra turma. Para repor um pouco aquele atendimento que a gente não teve nesse final de ano. Tá? Professor, só que na terça-feira eu tenho aula até 18h30, mais ou menos. Não, tudo bem. É assim, eu coloquei dentro do nosso horário. Lembra que o nosso horário era de segunda-feira e terça-feira, os 2 primeiros tempos? Tá? Então, assim, eu não marquei fora do nosso horário, não. Eu marquei, sim, para terça-feira, mas dentro de um horário que a gente não está utilizando agora, mas é um horário nosso Não, tá de certo, 18 tá certo. até 7h30. Tá certo, eu confundi aqui, eu confundi as bolas, tá certo. Tá bom? Você termina lá e vem para nós. Não tem Não, problema, tá certo, o horário tá livre, o horário é do senhor, eu confundi aqui com outro dia. Tá tudo dentro da escala, tá certo. Então tá bom. Tá bom, Ok, gente? um abraço. Então, tá bom. Boa noite, boa semana de estudos, bastante saúde, se organizem, tá bom? Qualquer coisa a gente se fala. Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Gente. Tchau.